Olá, amigos, tudo bem com vocês? Falar um pouquinho sobre história do Brasil. Vamos? Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o chamado ciclo da mineração. A gente já falou em um outro vídeo nosso aqui sobre o chamado ciclo do açúcar na história do Brasil colonial. Na ocasião, eu até comentei um pouquinho com vocês sobre essa questão do ciclo econômico, né? Existe mais ou menos um consenso entre os historiadores quando se referem à evolução econômica do Brasil, pelo menos do período colonial até o início da República, né? Até a chamada República Velha. Existe um consenso em caracterizar a economia brasileira durante esse recorte de tempo aí ao qual eu me referi, como uma economia cíclica. Por que uma economia cíclica? Porque a economia brasileira foi marcada durante determinados períodos históricos por um determinado produto, né, que se destacou na pauta das exportações brasileiras. Ou seja, durante um determinado período, um produto representou assim o produto mais importante, que tinha maior peso na nossa balança comercial. Tá? Então, por exemplo, muita gente fala no ciclo do pau-brasil, durante aquele período chamado de período pré-colonial, né? Em que o pau-brasil, evidentemente, era praticamente a única riqueza, né, que Portugal podia explorar aqui no Brasil, com um retorno comercial na Europa, que era o grande mercado, evidentemente, que os lusitanos visavam. Depois a gente teve o chamado ciclo do açúcar, em que o açúcar ganha um peso muito grande, ele se tornou assim o sustentáculo, né, da balança comercial portuguesa e brasileira, evidentemente, né, que a gente tinha aqui uma elite, uma aristocracia rural ligada ao açúcar, tá? E posteriormente a gente teve aí o chamado ciclo da mineração, tá? E qual foi o período histórico correspondente ao ciclo da mineração? A mineração no Brasil, ela se insere aí no século XVIII. Tá? O ouro ele foi descoberto no Brasil no final do século XVII. Tá? Mas só foi explorado realmente em larga escala durante o século XVIII. Foi num crescente, tá? Quando chegou mais ou menos por volta de 1750, 1760, o ouro ele começou a declinar, tá? Até que no final do século XVIII ele realmente entrasse em declínio. Tá? Você vai saber já já por quê, a gente vai falar aqui. Tá? Mas como teve início esse ciclo da mineração? O ouro só foi encontrado no Brasil, conforme a gente disse, no finalzinho do século XVII. Ele foi resultado do movimento bandeirante. Os bandeirantes encontraram ouro no Brasil, lá em Minas Gerais, o chamado ouro de aluvião, aquele ouro que está, digamos, à flor da terra, ou está no leito dos rios, o ouro em pó, né? Ou em pepitas, e encontraram isso aí no finalzinho do século XVII, e a partir do século XVIII eles foram encontrando, realizando atividade de prospecção, eles foram encontrando o chamado ouro de lavras, né, o ouro em jazidas, né, em que eles tinham que minas, né, de ouro em que eles tinham que escavar, evidentemente, isso exigia uma demanda de mão de obra muito maior, um investimento muito maior. Tá? O fato é que Vila Rica, tá, se tornou, Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, é bom a gente lembrar aqui, se tornou o maior centro produtor de ouro da região das chamadas Minas Gerais. Não apenas Ouro Preto, evidentemente, a gente teve também Mariana, a gente teve outras regiões que se destacaram aí na exploração do ouro. Mas Ouro Preto, sem dúvida, foi o grande centro produtor aí de ouro. Né? E que mudanças o ciclo da mineração trouxe para o Brasil? Eu acho que isso é o mais importante aqui para a gente, né? E é o que é mais pedido, evidentemente, em provas, em concursos vestibulares. Ou seja, os impactos que a mineração teve no Brasil colonial, em termos políticos, em termos sociais, em termos econômicos. Tá? Evidentemente, em termos econômicos, o impacto foi o maior de todos.
né? O ouro, ele preencheu aquela lacuna que ficou no Brasil com o declínio, né, da cana-de-açúcar. Não que o Brasil tivesse parado, né, de praticar a atividade agrícola, o cultivo da cana-de-açúcar, cacau e outros produtos agrícolas que eram importantes nas nossas exportações. Mas o ouro, evidentemente, realizou o grande sonho, né, da coroa portuguesa quando iniciou o processo de colonização do Brasil. Na verdade, até esse processo ele foi, né, adiado, a ocupação efetiva do Brasil foi adiada até porque o ouro não foi encontrado num primeiro momento. Tá? Então, assim, em termos econômicos, o impacto foi muito grande. Ele se tornou, evidentemente, digamos assim, o elemento de maior peso dentro da economia brasileira. Daí o nome ciclo da mineração. Né? O ouro juntamente com os diamantes, é bom destacar isso, né? Que foram explorados aí, principalmente na região do chamado Arraial do Tijuco, né? Que hoje se chama Diamantina, não é à toa que se chama Diamantina. Né? Era o Arraial do Tijuco ali, tendo essa posição, né, de destaque na produção diamantina, e Ouro Preto aí na Vila Rica, né, na produção aurífera. Tá? O importante também foram os impactos causados em termos sociais. Tá? A descoberta do ouro provocou um aumento da população na região das chamadas Minas Gerais, um impacto absurdo. A população, assim, ela aumentou absurdamente, 10, 20, 30 vezes mais. Muita gente correu para ali, né? Foi a chamada Corrida do Ouro. Né? Gente de Portugal que nem ventilava em vir para o Brasil, né? A igreja, já visto aí o grande número de igrejas que a gente tem em Minas Gerais, brasileiros de um modo geral, os bandeirantes, né, que foram os pioneiros aí na descoberta e na exploração do ouro aí nessa região. Então isso gerou um impacto muito grande, né, e criou ali um tipo de sociedade, e aí vem os impactos sociais, né, do ciclo da mineração no Brasil, criou um tipo de sociedade diferente daquela sociedade colonial típica que existia no Brasil, que era uma sociedade rural. Né? A sociedade mineradora era uma sociedade tipicamente urbana. Tá? E ali se criaram relações sociais diferentes daquelas reações típicas da sociedade açucareira, né? Onde a aristocracia rural, os grandes proprietários tinham o papel mais importante. Aquela sociedade também, aquela atividade gerou assim outras atividades que até então não existiam, né? Estimulou trabalhos ligados, né, à sociedade urbana, o trabalho de pessoas ligadas à metalurgia, à fundição do ouro, né, carregadores, comerciantes, o comércio cresceu muito. Tá? Então, atraiu para ali também as chamadas monções, expedições fluviais que levavam mercadorias para aquela população que vivia na região mineradora. Então, houve assim um crescimento de atividades que antes não existiam, evidentemente, na região. Se tornaram típicas daquela região. Tá? Pedreiros, por exemplo, tiveram que construir casas, né, naquela correria, em função do número de habitantes, ocupando, né, o máximo possível o espaço que existia. Então foi uma sociedade diferente, urbana, e até na sua própria dinâmica, na sua própria mobilidade. A sociedade mineradora era uma sociedade com muito mais mobilidade, era uma sociedade mais democrática, por assim dizer, em termos de mobilidade social, porque a ascensão social ela não dependia, não dependia da posse da terra. Né? Ali a descoberta do ouro, ou o achamento do ouro, como se dizia naquela época, ele podia tornar alguém rico da noite para o dia. Tá? Estimulou relações assalariadas, e assim o comércio se intensificou muito ali, a ponto de, na visão de alguns estudiosos, os comerciantes se tornarem pessoas muito mais ricas do que os próprios mineradores. A vida na região mineradora, ela
era muito cara, né? Se você pegar um quadro comparativo aí do preço de determinados produtos em outras regiões do Brasil e o preço que esses mesmos produtos tinham, o preço que eles eram vendidos na região das Minas Gerais, você vai perceber que o preço na região mineradora era extremamente mais elevado. Então, comerciantes enriqueceram muito mais até do que muitos mineradores, né? Eles chegaram a ocupar até o topo da pirâmide social, tá ok? E é importante a gente também destacar aqui assim, a mudança, né, que gerou a descoberta do ouro, gerou em termos de relações entre metrópole e colônia, né? A partir da descoberta do ouro, o controle português, o monopólio português, o controle sobre a colônia foi muito maior, por razões óbvias. A intenção era controlar a comercialização do ouro, impedir o comércio do ouro em pó, né? Permitir um escoamento controlado do ouro até o Rio de Janeiro, para depois esse ouro ir para a Europa, daí a criação da Estrada Real, né? Que ligava a região mineradora até o Rio de Janeiro. Então, a fiscalização tinha que ser maior, foram criadas as casas de fundição, né, para poder quintar o ouro, né? O ouro era levado até ali, dali era tirado o quinto, 20% do ouro obtido ia para a coroa portuguesa, fora outros impostos mais que acabavam incidindo sobre o minerador. Impostos estes, aliás, que estimularam reações, né? Nós tivemos aí a revolta de Vila Rica, nós tivemos a Guerra dos Emboabas, que foi um confronto entre bandeirantes paulistas e portugueses que vieram para a região mineradora, e nós tivemos aí, é bom lembrar, o início, né, o embrião, né, do movimento de independência do Brasil, que foi a Conjuração Mineira, né, ou, se preferir, a Inconfidência Mineira, né? Estou me referindo àquela mesmo do Tiradentes. Não é? O que foi a Inconfidência Mineira ou a Conjuração Mineira, como é politicamente correto a gente chamar, né? Agora não se fala mais em confidência, sim, Conjuração Mineira. Né? Qual a importância dela? Né? Ela foi um movimento que pregava o rompimento, a separação de Vila Rica de Portugal, né? E a posterior separação do Brasil de Portugal. Tá? Então, a gente teve ali o embrião do processo de independência do Brasil. Não é à toa que Tiradentes é considerado como um mártir, né, da independência do Brasil, embora muita gente não saiba. Tá? Então, o ciclo da mineração ele foi muito importante para o Brasil e para Portugal. Conforme eu disse, né, só para concluir, lá por volta de 1750, o ouro ele já entra em declínio, as razões foram diversas, mas a principal delas está ligada aí às técnicas empregadas na exploração do ouro. Né? Eram técnicas muito rudimentares, perdia-se muita coisa, né? E isso fez com que esse ciclo aliado aí, né, claro, esses fatores aliados à questão do contrabando, fez com que esse ciclo ele progressivamente fosse declinando aí a partir de 1750, atingindo aí um paroxismo por volta de 1790, quando historicamente a gente diz que se encerrou o ciclo da mineração no Brasil. Tá ok? Então foi um ciclo histórico, um ciclo econômico muito importante para o Brasil colonial. Tá ok, gente? Assunto muito comum, muito recorrente no Enem. Tá ok? Então é isso aí. Beijão para vocês e até o nosso próximo encontro.